Olá a todos, dando continuidade ao nosso curso sobre as redes óticas e fibras óticas, cabos óticos, vamos falar um pouco sobre as comunicações óticas e seus princípios básicos. Nesse capítulo vamos entrar em detalhes mais sobre as propriedades básicas da propagação da luz dentro da fibra ótica. Tá? Aqui embaixo, nessas duas figuras, a gente pode ver bem como que como que era a rede metálica. Antigamente, anos 70, 80, quando a telefonia começou a mudar no país, não se falava em transmissão de dados, e somente de voz. Nós transmitíamos a voz única e exclusivamente através de pares metálicos. Cada parzinho desse daqui era um telefone que chegava na sua casa. Então, existe a ligação entre centrais telefônicas era feita totalmente via rede metálica. Então, se aqui nós tínhamos duas centrais, central A, por exemplo, e central B, elas eram conectadas por cabos parecidos com esse daqui, ó, com centenas de pares, porque cada central dessa atendia um determinado bairro, vamos dizer assim, ou um conjunto de casas. E cada casinha dessa aqui, ó, tinha um par metálico. Ainda temos hoje em dia, né, os pares chegando. Só que hoje eles chegam num shelter, num armário de rua, e ali já ocorre a conversão ótica e vamos via fibra ótica para o final. E aqui na central A nós também tínhamos aí vários telefones. Isso aqui é um telefone, tá, pessoal? Boa vontade aí para entender esse desenho perfeito de um telefone. Então, eles eram conectados às centrais aqui dentro de uma cidade. Se o fulano que mora nessa casa quisesse falar com esse daqui, ele teria, né, que se conectar aqui e passar por um par metálico até aqui. Muitas vezes, lá na década de 70, início da 80, essa mudança de conexão era feita por um operador, ou melhor, era uma operadora, uma mulher que ficava em frente a uma mesa cheia de conectores, né? E às vezes você falava com ela, quando as ligações interurbanas era mais comum, porque ela pegava justamente o tronco, né, para chegar na central, que era uma central trânsito, uma central maior, que ia para uma outra cidade. Então ela fazia essa conexão. Aí depois vieram as CPAs, que eram centrais automáticas, né, em que não existia mais o operador, mas existia sim um equipamento cheio de relés que ficava comutando mecanicamente justamente para onde você queria falar. Até hoje é muito comum se você for uma estação muito antiga, você entra dentro de uma sala cheia de armários em que você ouve uma porção de relés comutando tec, 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 tec. É raro, assim, hoje em dia, mas existe ainda no Rio de Janeiro, estação Meyer. Eu lembro que ainda tinha cidades pequenas no norte, no nordeste do país, ainda são atendidas por cabos metálicos e centrais, né, mecânicas operadas por relé. Então a rede metálica era muito comum há 40 anos atrás, né? Só que imagina só, se um parzinho desse aqui, ó, desse problema, às vezes uma umidade, né? Às vezes tem umidade e começa a ocorrer alguns problemas de comunicação. Era muito comum nas redes metálicas o seguinte problema. Vamos supor que o fulano dessa casa aqui estivesse falando com o cidadão dessa outra aqui, ó. Até vou mudar a cor aqui do ponteiro para ficar mais fácil da gente explicar. Vou botar um azul aqui, ó. Imagina só o cidadão aqui desse telefone, ele queria falar com esse daqui, ó. Vamos supor. Okay?
e existisse um cabo metálico dessa magnitude conectando as duas centrais, né? Então ele chegava, claro que não era uma caixinha só, ia para frente, ele ia chegar numa central ou numa mesa de operadores, uma central CPA automática que ia conectar com essa daqui e essa por sua vez ia conectar com esse cidadão. Mas vamos supor que existisse muita umidade aqui nesse cabo e a voz que passava no parzinho telefônico referente a essa comunicação sofresse muita umidade, então a comunicação já ficava ruim, você já não ouvia direito, ou era muito comum um fenômeno chamado crosstalking, né? Onde uma conversa telefônica, o sinal elétrico de uma conversa telefônica era induzido, né, num outro sinal, num outro parzinho desse, e você acidentalmente pegava a linha cruzada, né, ouvia a conversa de uma outra ligação telefônica, às vezes de várias ligações telefônicas, e era uma confusão, numa única conexão você ouvia a conversa de várias pessoas, a privacidade era ruim. Enfim, uma porção de problemas inerentes a uma rede metálica era uma coisa muito comum, né, nos anos 80, nos anos 90. O que ocorre também, um grande problema, é que a manutenção desses cabos era muito difícil. Imagina você ter que substituir um cabo desse, ia cavar, né, um cabo subterrâneo, ia cavar a vala para retirar, até mesmo a instalação dele, né, retirar ou substituir um cabo com umas centenas de cabos desses daqui, pares telefônicos, era muito complicado, né? E eles eram coloridos justamente para tentar facilitar a identificação de uma infinidade de conversas de pares que eram transportados aí. Claro, existe muito disso ainda hoje, quando você tem, por exemplo, um DSLAM, que é um equipamento que leva a informação de dados, né, a internet, banda larga até a sua casa. Ele também você leva dentro de um par telefônico comunicação de dados e de voz, mas chegando lá na central você vai encontrar vários parezinhos desse daqui, né, num DG. Existe ainda muito do metálico ainda nas centrais brasileiras hoje em dia, tá? Mas é uma tendência que isso tudo suma justamente com o advento aí da fibra ótica, né? Para minimizar esses problemas e também o custo, se tudo é gerado, né, tudo é inventado em função do custo, da vida financeira das empresas e tudo em volta do dinheiro, para você prover novos serviços e gerar mais lucro para sua empresa, para você ter menor custo de instalação, menor custo de manutenção, menor custo de operação da sua rede, menos gente trabalhando. Então, quanto mais fácil operar, menos gente, então, e mais serviços. Então, isso tudo forçou o surgimento de uma tecnologia de transporte de informação via fibra ótica, né? Aqui tem um cabo de fibra ótica, a rede ótica aí veio surgindo, nos inícios dos anos 80 já começou, tá? E a fibra ótica, na verdade, é um parzinho, é uma fibra dessa aqui, ó. E hoje em dia, uma fibra dessa aqui, que tem às vezes a espessura de um fio de cabelo, ela consegue transportar mais informação do que um cabo com centenas de pares metálicos como esse daqui. Então imagina só, uma fibra só dessa aqui leve, ela consegue transportar mais informações, às vezes terabits por segundo, muito mais do que um 34 mega que chegava aí nos anos 80, nos anos 90, dentro de uma rede PCM, uma rede PDH dessa época, né? Hoje em dia, dentro de uma rede PTN, uma rede DWDM, né, uma rede ótica dessa daí, ela consegue superar em muito o que a gente vivia aí há 30, 40 anos atrás. Ou seja, o que ocorreu não só em termos de meios de transmissão, mas em termos de tecnologia de redes, né? Redes de dados, ATM, RDSI, coisa dos anos 80, 90, que o RDSI era uma grande promessa,
né, a parte de você conseguir transportar dados e voz ao mesmo tempo, o ATM mesmo, o advento aí das tecnologias de TI, de tecnologia da informação, onde roteadores, switches já conseguem transportar informações a uma velocidade muito maior. Né? Nos anos 80 não existia esse conceito de TI, e hoje em dia a TI e as telecomunicações elas se mesclam muito, porque as redes de transporte como o SDH, o DWDM, elas se mesclam aí em redes de tecnologia de informações, passando por switches, roteadores. A gente vai falar um pouco disso aí mais para frente, tá? E aqui nós temos um cabo de fibra ótica, é um modelo, existem dezenas de modelos, como a gente vai ver aí no curso de fibra ótica, onde nós temos aqui várias fibras, né, num cabo sendo transportadas. É um cabo muito mais compacto, né, e tudo isso aqui é caracterizado por proteção da fibra ótica. Na verdade, a informação é só isso daqui, né? Esse cabo aqui do meio não passa a informação. Muitas vezes existe um cabo, como a gente vai ver, chamado OPGW, que leva até energia elétrica, que o cabo OPGW é colocado em torres de transmissão, mas muitas vezes isso aqui é uma sustentação do cabo, e aqui nós levamos a nossa informação. E tudo isso, todas essas camadas, muitas vezes tem materiais, resinas, Kevlar, justamente para proteger a fibra ótica, são colocados aqui para proteção, porque é um material frágil em relação a esse daqui. Certo? Uma fibra que é dobrada já compromete a taxa de transmissão e o desempenho da sua rede. Então, chegou aí, com o passar do tempo, a utilizar fibras óticas. Tá? Fibra ótica aí veio a revolucionar e vem revolucionando as redes atuais, né? Como as redes GPON, que são redes passivas óticas, onde a gente transmite informações numa rede onde não passa nenhum volt, nenhuma energia elétrica. A gente vai falar um pouquinho dela também, uma rede muito interessante, a GPON de Gigabit Ethernet, né? Ou a gente transmitindo sinais em gigabit, onde não passa nenhuma energia elétrica, é muito interessante. Então a rede ótica ela veio a revolucionar e a substituir aí os cabos metálicos, ok? Vamos falar então sobre o conceito de comunicações óticas. O que é uma comunicação ótica, né? Se nós formos abordar no sentido em blocos, a gente pode falar da seguinte forma. Nós vamos transmitir uma informação. Vamos supor, um cidadão aqui fala, né, através de um microfone, passa sua voz mecânica, o seu sinal mecânico, né, a perturbação no ar, a voz mecânica vai chegar num transdutor de sinal elétrico, né, um microfone, que nada mais é do que uma forma muito simplória de falar no microfone, né. As vibrações mecânicas do ar fazem vibrar uma membrana aqui, que vai compactar ou não uma pequena cápsula de carvão, por exemplo, e vai alterar a resistência elétrica de um circuito de acordo com as vibrações mecânicas. Então, se aqui está passando uma corrente elétrica e você fala ABC, por exemplo, esse ABC vai vibrar essa membrana e o sinal elétrico que estava passando aqui vai ocorrer uma determinada variação e o ABC vai ter uma determinada onda elétrica que vai ser o ABC. Isso aqui ocorre uma modulação do sinal mecânico em sinal elétrico. Então ocorre aí um transdutor, que é um microfone, ele faz com que o sinal mecânico se transforme em sinal elétrico. Tá? Esse sinal elétrico ele é convertido de analógico, que é um sinal analógico, em sinal digital através de uma técnica chamada PAN, que é uma técnica de modulação em amplitude, e depois em uma amostragem é feita uma modulação por código de pulsos, né? Então, assim, por exemplo, esse ar que o cara falou ali tem um sinal elétrico. Esse sinal elétrico tem uma certa intensidade elétrica, e essa intensidade elétrica é um 8, por exemplo,
Desculpa, por exemplo, e esse 8 é um sinal binário, essa intensidade é um sinal binário 0, 1, 0, alguma coisa. E aí o A, B, C, D tem várias intensidades elétricas e cada intensidade tem um código binário e transforma tudo que o cidadão falar aqui do sinal elétrico em um código binário. E aí ocorre a transmutação, ou melhor, a conversão do sinal analógico em sinal digital, ou seja, zeros e uns. Zeros e uns. Elétrico, aqui a gente ainda está no elétrico. Então, sinal mecânico em sinal analógico elétrico, sinal analógico elétrico em sinal digital, através do PAN e PCM. Né? Tem um curso de comunicações óticas onde a gente aborda isso aqui. É um curso de PDH, SDH das redes. A gente aborda no começo do curso como que funciona essa transmutação. Zeros e uns. O sinal digital, que é elétrico ainda, né? Ele é passado por um conversor elétrico óptico e isso daqui é jogado numa luz. Tá? Vamos supor, se esse sinal elétrico está aqui, 1, ele transmite, 0, não transmite. Aí tem 1, 3 vezes. Aí ele manda 3 pulsos, 3 acendidas no LED aqui e manda o sinal numa frequência, né? Um LED, uma frequência 3 acendidas, vamos dizer aqui, que seria o sinal 1, 1, 1. Aí se for o sinal 1, 1, 0, 1, aí uma apagada e uma acendida. Isso é uma forma muito rudimentar, porque não é assim que funciona. Existem códigos de modulação de sinais óticos, como o HDB3, por exemplo, que são utilizados em redes de comunicações. Mas de uma forma rudimentar é assim que funciona, né? O sinal elétrico ele tem uma intensidade e o laser que está sendo transmitido aqui, ou né, a luz, ela é acesa ou apagada, ou tem uma determinada intensidade de luz de acordo com o sinal que você transmite. Aí ele é jogado em sinal óptico e o sinal óptico vai passando na nossa fibra óptica até chegar num conversor na recepção e ocorre todo o processo inverso, né? O sinal óptico é transformado em elétrico, em zeros e uns, e aí o sinal digital é convertido em sinal analógico e o sinal analógico elétrico vai fazer vibrar sinal elétrico, agora não mais um microfone, mas um alto-falante, e vai correr vibrações, perturbações no ar próximo ao alto-falante que vai chegar ao nosso ouvido, você vai ouvir o que o cidadão A falou para o cidadão B. Ok? Então, basicamente, ocorre isso, né? E o meio principal de maior transmissão seria a fibra ótica. Então, na verdade, uma comunicação ótica é a comunicação que é utilizada em sistemas de transmissão onde o meio utilizado é a fibra ótica. Isso tudo aqui é feito num equipamento tipo um celular, por exemplo, isso tudo ocorre dentro do celular, certo? Mas o celular não é um bom exemplo porque ele não é uma comunicação ótica, mas se você tiver num telefone fixo, por exemplo, ele é feito através de uma comunicação ótica. Ok? O celular também, se você notar, se você está lá, o cidadão está falando num celular, o que ocorre? O celular, só dando uma palhinha aqui do comunicação ótica. O celular, você está falando, é transformado num sinal, um sinal elétrico, numa onda eletromagnética, ele chega numa BTS, que é um site que está próximo, que vai captar o sinal do celular, do seu vizinho, de quem está perto, né, daquela região, da célula, e esse sinal é eletromagnético, chega aqui na antena. A antena tem um transdutor, que é um rádio, né, que é a BTS propriamente dita, que está conectado a um equipamento PTN, um equipamento SDH, por exemplo, que é utilizado hoje em dia, que por sua vez está conectado numa fibra ótica, que chega numa central telefônica, bonitinho, num outro equipamento SDH, que vai chegar numa BSC,
que é um equipamento que concentra várias torres dessa aqui, que por sua vez vai para uma Media Gateway, que é um equipamento que vai separar aí o que é voz e o que é dado, que por sua vez o que é dados vai para uma da Media Gateway, vai para um equipamento de dados dentro de uma rede de dados, aí entra dentro da rede de dados que vai para a internet, por exemplo, né? E o de voz vai para uma central de voz para lá. E aí ocorre a comunicação. Mas a comunicação ótica estaria na conexão aqui entre a BTS e a BSC, entre a central, que é muito utilizado. Então, o seu celular, sim, utiliza comunicações óticas quando você passa na rede de acesso aqui, né, até a BSC, né, na interface ABIS, que é justamente, como é chamado tecnicamente, a interface entre a BTS aí e a BSC. Ok? Então, o que é importante aqui nesse ponto é comunicações óticas. São todas as comunicações que utilizam a fibra ótica como meio de transmissão. Ok? Vamos em frente. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre as leis básicas da propagação ótica. Né? Segundo Maxwell, aquele barbudo lá da aula 1, né, o cidadão que revolucionou as telecomunicações e morreu antes de ter reconhecido, coitado, todo o trabalho dele. O ter provado, reconhecido foi reconhecido, o ter provado. Né? Ele disse lá que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E as ondas funcionam de acordo com essa fórmula aqui. Velocidade da luz é igual a comprimento de onda vezes frequência. Né? Se a gente considerar, por exemplo, tá, um comprimento de onda de 1 vezes 10 a menos 6 metros, tá, bem pequenininho, vamos ter uma onda eletromagnética com uma frequência de, vamos lá, eu tenho a frequência, tenho a velocidade da luz, vamos calcular o comprimento de onda dela. Não, temos o comprimento de onda, temos a velocidade da luz, queremos saber aí a frequência. Então a frequência, velocidade da luz sobre o comprimento de onda, substituindo aqui os valores na fórmula, vamos ter uma frequência de 300 terahertz. Então se nós temos uma onda eletromagnética, olha só que perfeição de desenho, onde o comprimento de onda dela tem essa distância, bem pequenininho, nossa frequência é de 300 terahertz. Tera significa 10 elevado à potência 12. Tá? Então é coisa pra caramba. 300 terahertz. Ok? Tá, mas onde você quer chegar com isso? Aqui nós já vimos essa figurinha. Né? Nós sabemos 300 terahertz ou 300 vezes 10 a 12 hertz. Ou oscilações por segundo. Né? Então aqui, o que eu quero dizer com toda essa história? Que as frequências utilizadas nos lasers para as fibras óticas são números muito grandes, na ordem de terahertz, como esse daqui, ó, 300 terahertz. Então é mais usual nós nos referirmos às frequências que são utilizadas nas comunicações óticas pelo comprimento de onda, né? No caso representado pela letra grega lambda, ok? Então eles são muito pequenos e as notações são feitas em nano. Nano é 10 a menos 9 do metro. 10 nanômetros ou nanômetro. Ou micrômetro, né? Não é muito usual o micrômetro ou micrômetro. Né? Já viu as duas formas de falar. Tá? Vou falar nanômetro ou micrômetro, ok? Então, nós vamos usar as frequências do lasers em nanômetro ou micrômetro. Vamos usar nanômetros, tá? Então, um comprimento de onda, 1000 nanômetros, ok? Então, as frequências utilizadas dos lasers nas comunicações óticas vão ser utilizadas, embora a gente tenha falado frequência, a gente, na verdade, está falando comprimento de onda, tá? Mas é muito usual, errado no pé da letra, mas é muito usual a gente falar qual que é a frequência do teu laser? 1550 nanômetros ou nanômetros, ok? Aqui nós temos o espectro de frequência das radiações eletromagnéticas utilizadas em comunicações óticas. Lá no começo dos anos 80, tá, a gente utilizava as frequências do laser na faixa de 800 nanômetros, ok?
E essa faixa era chamada de primeira janela de transmissão, first window aqui, ok? Mas como vocês podem ver, as fibras causavam isso aqui, ó, é um gráfico que mostra a perda, né? Elas causavam muita perda, né? A cada quilômetro que andava, era 1 dB e pouco de perda, né? Com o passar do tempo, as frequências de laser, né, mudaram e as tecnologias, as modulações do laser, a frequência do laser que é transmitida na fibra ótica, chegou numa frequência, né, uma frequência muito menor e um comprimento de onda maior, na faixa de 1310 nanômetros. Essa faixa corresponde a uma segunda janela, né? Segunda janela de transmissão de 1310. É muito utilizada ainda, 1310, ok? A banda C, ou C-band, ou terceira janela, também é utilizada, utiliza a frequência de 1500, 1550 nanômetros, muito utilizada essas duas frequências nas redes PTN atuais e SDH. Então é muito utilizada aqui a segunda janela e a terceira janela. Existe ainda a quarta janela, que é a banda L, tá? Que é utilizada em tecnologias, né, que estão surgindo ainda, tecnologias como o DWDM ainda utilizam algumas janelas nessa faixa de frequência, lasers modulados nessa faixa de frequência. Se vocês notarem aqui, por exemplo, uma fibra monomoda, a gente vai falar disso mais tarde, né? Pegar aqui uma fluorescência em verde aqui, né? Se você utilizar uma frequência de 1550, que é mais ou menos aqui, ó, 1550, aqui, né? Ela tem uma perda por quilômetro de 0, alguma coisa, muito diferente se você usar em 800, aqui ó, em verde, vai ser 1 e pouco. Então, ela tem menos perda se você utiliza uma frequência dessa aqui, né? Então, o que é importante agora, nesse ponto do curso, saber que as frequências do laser de transmissão mais usuais são na faixa de 800, muito antigamente, não é mais tão usual, e na segunda janela de transmissão e terceira janela, que é 1310 e 1550 nanômetros ou nanômetros, ok? Vamos seguir que o tempo está passando, ok? Vamos falar da leis básicas da propagação óptica. A refração, tá? O que é a refração? A refração é um fenômeno que ocorre quando um feixe de luz passa de um meio para o outro, né? E ocorre, devido à diferença dos meios, uma alteração na velocidade e na direção de propagação, né? Como que a gente pode perceber isso? Olha só um caso prático. Quando você coloca um lápis aqui num copo, você nota que a direção dele é um canudo, não sei se é um canudo ou um lápis, eu acho que é um canudo aqui, né? Canudo. Então, ele deveria ser aqui, mas se você enxerga aqui de fora, significa que a luz que está vindo lá de dentro para o copo para fora, está passando da água para o vidro e para o ar. Veja que essa mudança de meio da luz, né, alterou a direção do feixe de luz. E parece que o copo aqui está quebrado. Aqui tem um exemplo aqui do olho. Se você olhar um copo vazio, você não enxerga a moeda em direção, olhando diretamente. Mas se você colocar água, você já consegue enxergar. Mas na verdade, a moeda não vai estar onde você tem a impressão que ele está. Está tendo a impressão que ela vai estar um pouco deslocada porque ocorreu uma alteração na direção do feixe de luz e na velocidade de propagação. Então ocorreu a refração. Uma piscina, é muito comum ocorrer isso, né? Se você tem uma piscina, se você botar aí no Google, né, fenômeno da refração em imagem, você vai ver, né, às vezes a pessoa com a cabeça, uma piscina onde a borda da piscina é de vidro, você vai ver a pessoa com a cabeça que está fora da piscina de um lado e o corpo, né? O corpo da pessoa está do lado de fora, está do outro lado aqui. Então parece que foi deslocada a cabeça. Então, na verdade, o que está ocorrendo é que o feixe de luz do corpo dele, da luz que está batendo no corpo dele, passando pelo vidro e indo até você, ocorreu uma alteração na direção desse feixe de luz e da impressão que o cidadão está sem cabeça. Então, a refração é uma alteração da direção do feixe de luz quando ele passa de um meio para o outro. E isso ocorre também uma diferença de velocidade, né, de velocidade do feixe de luz. Tá? Aqui a gente pode ver nesse quadrinho que a velocidade da propagação depende do meio em que ela está viajando.
Então, no vácuo, como o Maxwell disse, ela é de 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. No ar é quase isso, um pouco menos. Tá? Na água, a velocidade da luz é de 225.500 quilômetros por segundo. Menor. No vidro é de 200 mil quilômetros por segundo. Notem que quanto mais denso o meio, menor é a velocidade da luz no meio. Certo? Então, a relação entre a velocidade da luz, que é c, e a velocidade da luz no meio é chamada de índice de refração e normalmente é representado pela letra N. Certo? Então, o índice de refração é um índice que define, né, o quanto é denso, né, um meio e quanto é denso, quanto menor é a velocidade da luz nesse meio em relação à velocidade da luz no vácuo, que é o que até hoje se entende como uma coisa mais rápida que existe no universo. Nada é mais rápido do que a luz no vácuo. Ok? Explorando um pouco mais esse pensamento, temos que o índice de refração é definido com a relação da velocidade da luz, que é o que existe mais rápido no universo, e a velocidade da luz num determinado meio. Né? Então, a velocidade no meio, no material. Então, como nada pode ser mais rápido que a luz no vácuo, esse valor sempre vai ser maior que 1, porque o valor aqui de V sempre vai ser menor do que o valor aqui em cima. Tá? Explorando um pouquinho mais, a gente pode dizer que o índice de refração em alguns meios é esse daqui. No ar é 1, a gente está considerando aqui que a velocidade, o índice de refração no ar é dado como velocidade da luz no vácuo e velocidade da luz no ar. Se a gente considera que a velocidade da luz no ar é igual à velocidade da luz no vácuo, nós temos que é C sobre C. É muito parecido mesmo, chega muito próximo. Né? Então C sobre C é igual a 1. Então, é considerado aqui que a velocidade da luz no ar, ou o índice de refração no ar, é o mesmo que no vácuo, que é igual a 1. Porque ele considera que a velocidade da luz no vácuo é a mesma que a velocidade da luz no ar. Ok? Na água, que é um meio mais denso, a velocidade é um pouco menor, né, do que no ar. Então, fazendo o cálculo aqui, N é igual à velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, dividido pela velocidade da luz na água, que é uma velocidade menor, né, vai dar 1,33 aqui, né? Então, e assim sucessivamente. O vidro é um meio mais denso. Então, quanto mais denso, maior o índice de refração. E menor é a velocidade da luz nesse meio. Na glicerina, 1,9. No álcool, 1,36. No diamante, 2,42. Veja que a luz no diamante é bem mais lenta. Tá? No acrílico, 1,49. Ok? Aqui um exemplo de cálculo. Ó. Se quisermos saber qual que é a velocidade da luz no vidro, por exemplo, a gente fez até o cálculo ali. Podemos calcular da seguinte forma, a luz aqui dentro do vidro. Né? Veja que muda a direção. Qual é a refração? Né? Mudou de meio, mudou a direção e a velocidade. Então vamos saber. Ó. Pela tabela, essa tabela aqui, nós sabemos que o índice de refração do vidro é 1,5. Então vamos calcular a velocidade da luz lá. Então, N, que é o índice de refração, é 1,5, né? Que ele vai para baixo dividindo, e a velocidade da luz no vidro, que eu quero saber, vai para cá. Só manipulação matemática. Então, a velocidade da luz é o C sobre o N, que é o índice de refração no vidro. Logo, a velocidade da luz no vidro é de 200 mil km por segundo, que é menor, claro, do que a velocidade da luz. Ok? Fácil, né? Bem, chegamos então à parte da lei da refração ou lei de Snell. Qual que é o conceito de refração mesmo? É quando um raio de luz passa de um meio para o outro e com isso ele muda a velocidade da luz e muda também a direção dele. E a lei da refração ou lei de Snell
ela estuda justamente isso, para a gente saber qual que é a variação angular que a luz faz quando passa de um meio para o outro, ou menos ou mais refringente, né? Que tem um índice de refração maior ou menor. Aqui nós temos um exemplo onde a gente passa um ângulo, né, o ângulo que é feito entre um raio incidente de um meio 1 para um meio 2, que tem um meio 1 que tem um índice de refração N1, para um meio que tem um índice de refração N2. Né? Existe uma linha imaginária perpendicular à superfície que divide os meios, que é chamada de normal. Okay? Então, o ângulo de incidência vai ser justamente o ângulo que do nosso feixe incidente com essa linha imaginária chamada normal. E o índice, e quando o feixe é passado para o meio 2 e sofre a sua variação, né, angular, esse ângulo desse novo feixe no meio 2 entre esse meio 2 e a linha imaginária que é normal, que é perpendicular à divisão dos meios aqui, né, é chamado de raio refratado, que aqui é representado pelo ângulo beta. Ok? Então, o que diz a lei da refração, lei de Snell? Bom, ela diz que a variação angular sofrida por um raio de luz ao passar de um meio com índice de refração diferente do qual estava percorrendo é a relação entre os ângulos de incidência e os ângulos de incidência e os ângulos refratados aqui. Né? A fórmula matemática que representa isso é N1, onde N é o índice de refração do meio 1 seno de alfa, que é igual a N2, que é o índice de refração do meio 2 seno de beta, que é esse ângulo aqui. Tá, mas o que isso tem a ver com as comunicações ópticas? Fica comigo que você vai descobrir. Conceito de ângulo crítico, ok? Quando um ângulo refratado atinge 90 graus, quando ele passa de um meio para o outro, ele é chamado de ângulo crítico. Ou seja, imagine a seguinte situação: um raio incidente muda de meio do meio 1 para um meio 2, né? Normalmente aqui ele sofreria, vamos dizer aqui, uma variação, né? Uma variação. Aqui vamos dizer aqui um alfa, não, beta. Tá? Seria uma variação. À medida que você vai aumentando esse ângulo aqui, né? Vai aumentando esse ângulo aqui, o raio refratado vai aumentando aqui. Quando esse raio refratado atingir 90 graus, significa que o ângulo de incidência é chamado de ângulo crítico. Ou seja, para que a gente tenha um ângulo refratado de 90 graus, o ângulo de incidência tem que atingir um determinado valor, dependendo do meio que você está passando. Tá? Quando esse valor do ângulo refratado for 90 graus, significa que o ângulo de incidência é chamado de ângulo crítico. Nesse caso aqui, por exemplo, o ângulo crítico é 80,3 graus. Tá? 80,3 graus. Quando ele atinge 80,3 graus, esse ângulo aqui em relação à normal, significa que o ângulo refratado vai ter 90 graus. Se você aplicar aquela fórmula, que é a fórmula da lei de Snell, que é justamente esta fórmula aqui, né, nós vamos ter que o seno de beta vai ser seno de 90 graus, porque 90 graus, né, é o... Aqui 90 graus é aqui. Seno de 90 é 1. Então significa que o N2 vai ser igual a N1 que multiplica seno alfa, porque esse valor aqui é 1, porque o ângulo refratado é seno de 90, que é 1. Tá? E substituindo esses valores na fórmula, você vai ver que a equação, a igualdade é verificada. Tá? Para esses valores aqui. Se você fizer seno de 80,3 graus, que multiplica esse índice de refração, vai ser esse valor aqui, 1,475 vezes seno de 90, que é 1. Tá? Então, no exemplo acima, o ângulo crítico é 80,3 graus. Ok? Vamos seguir. Então, olha só a seguinte situação. Né? Eu tenho aqui um ângulo de incidência entre dois meios, o meio de baixo aqui com índice de refração N1,
e o índice de refração N2 aqui para o ar, né? Aqui os dois meios, ar e vidro. Então, à medida que eu for aumentando esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo aqui também aumenta em relação ao normal, mas ele vai chegando perto de 90 graus. Olha só, eu aumentei um pouquinho aqui o ângulo de incidência e esse daqui aumentou em relação ao normal. Quando eu chego no valor θ1 aqui, ó, que vai ser o meu ângulo crítico, o ângulo refratado aqui vai ser de 90 graus, θ2, ok? Mas se eu continuar aumentando, né, o que vai acontecer? O ângulo não vai ser, o raio de luz não vai ser mais refratado, ele vai ser refletido. Veja, esse daqui é a base do conceito de propagação de luz dentro de uma fibra ótica, né? Eu entro na fibra ótica com um valor de um ângulo aqui maior do que o ângulo crítico e ocorre o fenômeno da reflexão. O raio é refletido nesse caso. Então, aumentando além do ângulo crítico aqui, eu vou ter um raio refletido. Tá? Então, isso é o fenômeno que ocorre, reflexão interna total. Ou seja, eu saio com um ângulo no vidro aqui e toda a luz é refletida, ele não passa aqui para o ar, ok? Então aqui, ó, à medida que o ângulo de incidência aumenta, né, como eu falei aqui, o raio refratado vai sofrendo uma alteração proporcional em sua direção até que atinja o ângulo crítico, 90 graus, que é esse caso aqui, ó. Mas se a gente aumentar um pouquinho mais ainda, ó, aumentando ainda mais o ângulo de incidência, verifica-se que o feixe de luz sofre uma reflexão interna total. E todo o ângulo aqui é refletido, né? E a divisa entre os meios vidro-ar passa a funcionar como se fosse um espelho. E toda a energia luminosa que passa aqui na divisão dos meios é refletida para frente. Ok? Isso, por que isso é importante? Porque dentro de uma fibra ótica, de uma comunicação, né, quando eu tenho aqui um núcleo onde vai ser transportada a luz, eu faço um material dentro da fibra ótica, aqui, que tem um índice de refração menor do que o núcleo. Mesma coisa que o vidro e o ar. Aí o que acontece? Isso aqui é a fibra ótica, tá, pessoal? Boa vontade aí. Então, eu boto aqui o raio de luz num ângulo maior que o ângulo crítico, né? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer este fenômeno aqui, ó. Ele vai ser refletido. E o mesmo vai ocorrer aqui, o mesmo vai ocorrer aqui, o mesmo vai ocorrer aqui, e a luz vai se propagando até chegar no seu destino. Ok? Quando eu fabrico uma fibra ótica com índice de refração aqui, né, um índice de refração menor do que o do núcleo, significa que ele vai e insiro num ângulo, num acoplador aqui de fibra maior do que o ângulo crítico, eu vou ter uma reflexão interna total dentro da fibra ótica e o raio vai se propagar até o seu destino. Ok? Então é por isso que o conceito da lei de Snell, né, é muito importante, a lei da refração, porque a gente usa esse conceito na propagação ótica dentro da fibra. Beleza? Vamos seguir. Aqui temos, né, um exemplo do que eu acabei de desenhar de uma forma maravilhosa. Nós temos aqui uma fibra ótica. Né, o que acontece dentro de uma fibra ótica? Com uma luz visível, óbvio. Né? Aqui eu entro com feixe de luz azul. Né? Notem que este ângulo aqui, esse ângulo de incidência aqui, né, é maior do que o ângulo crítico. O ângulo crítico dele deve ser aqui, ó. Se eu colocasse, né, essa lanterninha de tal forma que a luz viesse por aqui, provavelmente eu ia chegar no ângulo crítico aqui, né? Ou se eu diminuísse ainda um pouquinho mais, o que ia acontecer? Ia sair refratado, ia passar para lá e eu ia perder energia. Então o que acontece? De propósito, eu coloquei essa luz acima do ângulo crítico e ocorreu o fenômeno de reflexão total. Aí ele veio para cá, ocorreu de novo o fenômeno de reflexão total, porque o ângulo incedido aqui vai ser maior do que o ângulo crítico, e a mesma coisa ocorre aqui e ocorre lá do outro lado. Veja, do outro lado também eu entro com feixe verde, né, e aqui é um ângulo maior do que o ângulo crítico. Tá?
Se eu colocasse, por exemplo, o feixe num ângulo diferente, provavelmente eu ia chegar num ângulo crítico aqui, e se eu mudasse também o ângulo, eu perderia energia e passaria para lá. E se ocorria uma refração e não uma reflexão interna total. Veja que é assim que ocorre a comunicação óptica dentro de uma fibra óptica. Lembrando que isso daqui é só uma ilustração utilizando-se luz na faixa visível do olho humano e que as comunicações ópticas normais elas não utilizam essa frequência, ou seja, nós não enxergamos a luz que é transmitida dentro da fibra óptica nas comunicações atuais, né? Nas comunicações que são utilizadas aí comercialmente para todos os sistemas de telecomunicações. Então isso daqui ocorre, né, somente, né, nesse exemplo para ilustrar como que ocorre o fenômeno da reflexão interna total dentro de uma fibra óptica, né? Bem interessante. Veja aqui ele sai, o verde sai aqui, o azul também deve sair aqui para cá, né? Ok? Então aqui, ó, reflexão interna total dentro da fibra óptica, né? Bom, assim nós chegamos ao final da aula 2, né? Aqui nós temos uma ilustração do prisma de Newton, onde nós chegamos aqui com uma luz branca, né? Ela sofre uma refração aqui dentro, e com essa mudança de velocidade, como cada frequência viaja numa velocidade diferente, então ocorre aí uma separação, né? Ocorre o fenômeno aí da refração aqui dentro, ocorre aí a separação dos feixes, né, em várias frequências, né, que na verdade, somando tudo isso aqui, seria o feixe branco. Ok? Vamos lá para a próxima aula, em que a gente vai continuar aí a teoria das fibras ópticas. Obrigado, até mais.